Você sabe identificar se seu aluno, se seu filho está preparado para aprender a ler e a escrever? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Meu nome é Viviane Guimarães, eu sou psicopedagoga e sou autora do método Mais Inclusão. Uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa vida é a aprendizagem da leitura e da escrita. Como nós já conversamos anteriormente, nós somos preparados, nós nascemos para falar. Mas ler e escrever é uma aprendizagem que o nosso cérebro não está preparado. Tanto que não existe uma área da leitura e da escrita, como por exemplo a gente tem o lado occipital, que é preparado para a visão. A gente não tem isso no cérebro. Para ler e para escrever, a gente envolve muitas áreas do cérebro. Mas primeiro a gente precisa aprender a ler para depois aprender a escrever. Mas elas são muito difíceis. Muito antes da aprendizagem da leitura e da escrita, e isso eu estou falando tanto de crianças com 7, 8 anos, quanto também de alguns adultos que ainda não aprenderam a ler e a escrever, alguns adolescentes. A gente vê muitos alunos nas nossas escolas chegando no 4º, no 5º, no 6º ano sem conseguir ler e escrever. Ou se eles leem e não conseguem interpretar aquilo que eles estão lendo. Então, para a gente realmente verificar se essa criança, se esse jovem, se esse adulto estão preparados para a leitura, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Criança aprende brincando. Se essa criança não consegue jogar, se essa criança não consegue brincar, ela ainda não está preparada para a leitura e para a escrita. Outra coisa muito importante é ela ter a consciência do próprio corpo. Ela precisa conhecer quais são as partes do corpo. Ela precisa nominar quais são as partes do corpo. Sabe aquela criança que desenha a perna saindo do pescoço? Você que é professor já deve ter visto isso, não é mesmo? Então, essa criança ela não tem consciência do corpo dela. Ela não consegue perceber que da cabeça eu tenho que ter um pescoço, eu tenho que ter um tronco. Desse tronco vão sair os braços e vão sair as pernas. Se ela não consegue identificar isso, se ela não consegue fazer esse desenho, essa criança não está preparada para a leitura e para a escrita. Outra coisa que é muito bom na escola é a gente contar histórias. Se você prepara essa criança para contar uma história, ela provavelmente não vai ter grandes dificuldades depois quando ela for escrever a história dela. Mas para isso, ela precisa aprender a ouvir a história, a ter começo, meio e fim. E antes dela escrever a história que ela está pensando, ela precisa saber contar uma história. Então pare a história no meio, verifique se essa criança está preparada para receber isso. Outra coisa também que vale a pena a gente verificar é, essa criança tem a sua idade, a sua identidade bem construída? Será que ela consegue perceber a diferença de menino e de menina? Será que ela consegue brincar, ela consegue desenhar, ela consegue ter uma autonomia para falar, ela consegue dizer coisas que estão acontecendo na vida dela, que estão acontecendo na escola? Será que ela consegue falar sobre o dia a dia dela? A linguagem é muito importante. Então, se a criança não está preparada para uma coisa que é essencial, ela nasceu que foi falar, essa criança não está preparada para ler e escrever. Isso também serve para as pessoas com deficiências que são mais velhas. Às vezes os pais ficam nessa agonia e eles não percebem se essa criança, se esse jovem, muitas vezes, tem esse pré-requisito. Verifique se seu filho consegue rimar, se consegue fazer a literação, se ele consegue ter consciência fonológica, se ele tem consciência dos sons do ambiente. E existe um som que é maior, por exemplo. Você pode brincar com seu filho de ouvir uma música. E aí peça para ele verificar, você está conseguindo perceber que instrumentos estão tocando? Ah, você tem uma guitarra, você tem um violão, você tem um piano. Então peça para ele começar a perceber esses sons ambientais. Você está ouvindo, batendo palma, você está batendo uma palma mais devagar, você está batendo uma palma mais forte.
Então faça esse tipo de diferença para a criança conseguir perceber a diferença de grave, de agudo, de forte, de fraco, porque isso depois vai facilitar que ela consiga ler e escrever, porque ela vai conseguir perceber diferenças, por exemplo, entre P e B, que é tão difícil, F e V, que são tão parecidos os sons. Então a gente precisa pensar em pré-requisitos que são muito necessários para essa alfabetização. A gente tem que trabalhar isso com a criança, com o jovem, muito antes de fazer com que eles realmente aprendam a ler e a escrever. Identifique se seu filho, se seu aluno tem esses pré-requisitos e não force ele a ter uma aprendizagem que ele ainda não tem condições.